Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Estudaremos Buffer Overflow, o que significa estouro de memória, que ocorre quando você copia informações maiores que o campo permite. E também algumas manipulações de memória que aconselho você a não fazer para não ter problemas com bugs. Então, vamos aqui. Primeira coisa, vamos criar um campinho aqui. Char campo 1, 10 posições, mais um terminador. Int i é igual. Int i igual. Cast strlen campo 1. Vem 7 campo 1, 0 e i. strcopy campo 1. Aí vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 15 posições. Aí vamos dar um printf. strlen. Aqui, o i. E vamos colocar printf campo 1. Aí o campo, pular linha, o campo 1. Vamos começar, né? Alguns problemas aqui. A variável i, que você está vendo aqui, ao invés de ter o size of do tamanho do campo, você está vendo aqui, ó, ela tinha que ter um size of do campo. Utilizou o strlen e o valor será indefinido, pois a variável não foi inicializada. Você não tem strlen aqui no campo 1. Aqui não devia ser strlen, devia ser size of. Então isso já é um problema. Aliás, pare de ficar tentando saber o tamanho de um campo string por strlen. Utilize sizeof. Para utilizar strlen, pense um pouco no que você quer fazer. Se não for formatação visual, tem um bom motivo para usá-lo. Devido a esse problema, o main_set também não vai funcionar. Está aqui embaixo, ó, main_set, tá vendo? O i aqui está com valor indefinido. A função strcopy também não tem limite de cópia do campo de origem para o destino. Assim, é uma função insegura e também vai copiar mais do que o destino suporta, se você errar o tamanho dele aqui. Então, adivinha quando é que você vai descobrir o problema? Provavelmente umas 4 funções depois e umas 500 linhas de código. Provavelmente dará um erro no lugar incorreto, dando um falso positivo. Vamos compilar aqui. Vamos executar esse cara para ver o que ele acontece. CLS, teste. Olha lá, o strlen foi aquele número esquisito e o campo 1 ele acabou copiando. Mas se você deu sorte de ele conseguir achar um trecho de memória que ele conseguiu fazer a cópia, mas isso daqui vai funcionar 1, 2, 3, 10, 20, mas em algum momento não vai funcionar. Aí é que você não vai conseguir achar o bug. Tudo por causa da variável i, que ao invés de ter o sizeof, tem o strlen. Mas aí você fala, pô, mas o strcopy também é inseguro. Ótimo, vamos botar strncopy. E vamos colocar o tamanho de... Então vamos mudar aqui para i e vamos compilar uma vez para ver. E executar. Olha lá, ele copiou uma coisa esquisita ali, ó, porque agora ele conseguiu, quando ele definiu a variável campo aqui, ele conseguiu estar com sujeira de memória, eu também não dei nem 7 em nada, e ele conseguiu achar 2 aqui no strlen. Quando ele copiou 2. Também está errado. Embora você consiga identificar o problema um pouco mais fácil, está errado. Você tem que botar aqui um sizeof. Agora ele tem o tamanho do campo. Então, trocando para sizeof aqui, você vai ter o tamanho correto. E aqui no main_set você faz toda a cópia dele. E no strncopy é o i-1. Você não vai copiar inteiro aqui, né? Tem o terminador, você tem que tirar ele aqui. Vamos compilar. E vamos executar. Agora funcionou direitinho. O que aconteceu? O strlen tem 11, que é o 10 mais 1 aqui, só que o campo não foi copiado corretamente. Embora não pareça, ficou mais fácil de identificar o problema, pois a string não tem o conteúdo correto, mas o programa também não abendou. Ele não vai abendar, ele só não vai ter o dado correto. Eu já mostrei em outro vídeo, mas o strcat também entra na lista de funções não seguras. Vamos brincar com ele. Então nós temos aqui o campo com 10, o sizeof, que já está alterado aqui. Mas vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos tirar esse aqui e vamos botar ele diretamente aqui. Sizeof, campo 1. Então agora eu vou fazer um strncopy. Só que vai até 10 aqui. E aqui tem 10 posições. Vamos fazer o sizeof. Vai.
size off de campo 1, pronto, menos 1. Ele vai copiar até o tamanho correto. Vamos dar um strcat, que é a função não segura, campo 1, com os mesmos campos aqui. Então, tá aqui, então vamos imprimir o campo, tá ótimo. Vamos compilar. Faltou alguma coisa? Ah, o i não está mais aqui. Então é strlen de campo 1. Está o tamanho dele. Compilando e vamos executar. Como você pode perceber, o campo só tem 10 posições, ou 11 com o terminador, mas ele conseguiu copiar 20 e ele deu um strlen de 20. Como eu estou usando a memória para fazer teste o tempo todo aqui, ela já está meio que reservada. Quando você define o campo aqui no programa, ele já mais ou menos pega a mesma posição, mas está errado. Em algum momento aqui, num outro dia, num outro horário, isso aqui vai dar um erro e você não vai saber por quê. Então, em geral, é assim que você vê nos códigos. Um strcopy, né, inseguro, mas aqui eu coloquei para o strncopy, então agora está legal. E um strcat inseguro. Então agora vamos pensar um pouquinho no strncat aqui. Vamos colocar ele, strncat. Aí como que você vê em geral? Você vê assim, size off do campo. Tá aqui. Em geral você vê dessa forma, né? Geralmente é strcopy, eu já substituí por strncopy, que é mais seguro. E strcat também, que é inseguro. Aqui eu substituí pelo ncopy e o ncat, tá vendo? Será que isso aqui funciona? Vamos compilar e vamos executar. Você viu que o resultado foi o mesmo. Você percebeu que não mudou nada, o problema continua. Então, utilizar o strncat exige que você pare e respire um pouquinho. Então, vamos parar e respirar um pouco. O que está errado? Faça a seguinte pergunta. Estou concatenando uma string vazia ou ela pode ter algum conteúdo? Essa é a pergunta-chave. Aqui no strcopy, a string já está com conteúdo, então eu não posso usar um strncat no tamanho total dele aqui. Eu tenho que descontar o que já pode existir na string. Então a resposta é: sempre estou concatenando uma string com conteúdo. Ela nunca está vazia, não importa o que você pense. Assim você não comete o erro de gerar um buffer overflow. Então vamos fazer o acerto para que você entenda como que tem que ser feito. Vamos aumentar um pouquinho aqui para facilitar a visualização. Então vai ficar 14. Vamos criar uma variávelzinha aqui. E vamos fazer o seguinte: o main7 vai ficar, porque é o tamanho do campo, está correto. O strncopy também vai ficar, que é o tamanho do campo. É a primeira cópia que está acontecendo no campo, então pode ser o tamanho máximo dele, não tem problema nenhum. A diferença vai estar aqui, ó. I é igual ao size off do campo 1, quer dizer, o tamanho máximo que o campo pode permitir, menos o que ele já contém, que é o strlen. Lembra que eu falei para usar, tem que pensar um pouco antes de utilizar o strlen? Esse aqui é o momento. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a variável i vai ter o tamanho total do campo, descontando o que pode haver nele, menos o terminador. Aí, essa variável é que vai no strncopy. Você entendeu? Vamos compilar e vamos executar. Agora sim, ó. O strlen tem 14 posições e ele só copiou 14 posições. Agora o strncat está seguro. Você não pode ficar botando size off aqui no strncat. Você tem sempre que fazer uma continha de o tamanho total do campo menos o que ele pode ter, menos o terminador. Aí você consegue fazer o strncat seguro. Caso contrário, ele continua sendo inseguro. Vamos para mais um exemplo aqui de problema de memória ou buffer overflow. Então vamos criar aqui um ponteiro double, d de double, é igual ao retorno double, né, ponteiro, malloc 4. Opa, malloc 4 bytes. Vamos colocar aqui que o double é igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto 7, 8, 9, 0. E vamos mandar imprimir aqui size off de double, numérico, né? Size off double, para saber quantos bytes tem um double.
E vamos imprimir o valor ali que eu coloquei no double. Então, D é igual a flutuante D. E como dei um malloc ali, tem que dar um free. Lembra? Toda vez que você dá malloc, tem que dar um free. Vamos compilar e vamos executar. Se você percebeu, aparentemente ele fez correto. Tá vendo aqui? Você fez um teste aqui, ele fez corretamente. Só que o size off do double são 8 bytes. O que aconteceu aqui? Eu só defini 4. Ele pegou 4 bytes de uma outra área, não da área que precisava ser alocada. Então isso aqui está incorreto. Se em algum momento alguma outra variável pegar o endereço de memória subsequente a esses 4 bytes aqui, isso aqui vai ficar truncado. Então, outro exemplo aqui que você pode querer adivinhar a quantidade de bytes de um tipo e ele está incorreto. Então, aqui, nesse problema aqui, ao invés de colocar 4, você devia colocar size off de double. Ou size off da estrutura, ou size off de int, nada de ficar adivinhando, né? Isso aqui é um outro exemplo que você quer ficar adivinhando a quantidade de bytes que um tipo tem e provavelmente você vai errar. Se você usar size off, você vai estar sempre correto. Se executarmos, não vai dar erro, talvez no primeiro momento, mas ainda continua sendo um buffer overflow. Isso aqui é um erro. Não é bem um buffer overflow, mas é um erro de alocação de memória. Isso aqui pode ocasionar outros problemas de injeção de código. Tem que tomar muito cuidado. Presta muita atenção quando você dá uma lock, não ficar escrevendo números mágicos aqui, sempre colocar um size off de alguma coisa. Mais um exemplozinho aqui. Você pode ver que, apesar de estar errado, não deu erro. Isso é um problema, vai dar erro lá para frente, no futuro, num outro dia. Char nome. Por isso que às vezes o pessoal faz teste e não pega ele de primeira. Tá faltando o entendimento de como funciona a linguagem antes de começar a codificá-la. Vem set nome, size off de nome, aí printf nome, e agora vamos dar um getS nome. E no final vamos imprimir aqui print nome, que ele conseguiu recolher no teclado, e seu strlen. Fazer um acerto aqui que está errado, compilar, vamos executar. Vamos colocar aqui uns caracteres a mais aqui. Ó, deu 58 caracteres, é muito mais que 30. Isso aqui é um buffer overflow. Isso aqui eu posso fazer uma injeção de código aqui e, se fosse Linux, por exemplo, conseguir fazer com que o bash seja liberado para o meu console. Ao invés de ter um programa executando, eu vou conseguir um bash. No caso do Windows também a situação é a mesma. Então, como você pode ver, o getS também não é uma função segura. Ela permite que você receba mais bytes que a string consegue armazenar. Por isso que o pessoal não gosta muito nem do scanf nem do getS. Tá? O scanf entra na mesma história aqui. A alternativa é o fgetS. A maioria pensa que só porque tem um f na frente da função, ela só é utilizada em arquivos, mas não. Vamos fazer uma substituição aqui. fgetS, o campo, o tamanho que o campo permite, e o dispositivo que ele vai utilizar não é arquivo, é o dispositivo de entrada, SDIN. Essa é a diferença. O pessoal às vezes não consegue entender isso. Então, o formato é o primeiro parâmetro, é o campo do buffer, o segundo parâmetro é o tamanho, e o terceiro é o tipo de entrada. No nosso caso, é STDIN, porque é teclado. Vamos compilar e vamos executar. Vou escrever de novo, aquele monte de coisa. Ele só conseguiu colocar 30 caracteres, foi o que ele fechou lá. Que o fgetS pede um tamanho máximo e ele foi respeitado. Acabou o buffer overflow aí, acabou o problema de estouro de memória. Então, mais um exemplo aqui. Uma outra função que a gente vê bastante aqui. Então, vamos deixar o nome. Vamos tirar aqui o print do nome fica, o strlen fica. Vamos tirar o getS. Bom, já dei um main set. sprintf, que é para formatar para uma string. Então, você tem o nome do campo que vai ter o retorno. Meu nome é uma string, vírgula, tenho um número, idade. Então, meu nome é Wagner, tenho 22. Parece simples, né? Não vai dar nenhum problema. Vamos compilar. Tem 30 caracteres ali, né? Lembrando
E vamos executar. Tem 33 caracteres. Também tem um erro de buffer aqui. Por quê? Porque aqui no nome, apesar de caber 30, essa string aqui, eu não sei quanto vai vir aqui na formatação dessa string S. A idade eu até sei. Posso até não errar muito, embora possa ser de 1 a 2 milhões. Então, a quantidade de caracteres também já não vai ser legal. Mas aqui na string, com certeza, vai ser uma coisa que vai estourar, já de primeiro. Então, mais um buffer overflow que você vai demorar para encontrar. Porque nem em todo momento ela vai estourar a string. E nem todas as vezes que estourar a string vai dar um erro. Até que ele estoure a string numa posição de memória na qual vai dar problema na outra posição de memória, não nessa posição do nome. Por exemplo, você tem nome, aí você tem uma estrutura com alguns campos. Se você formatar o nome errado e a memória da estrutura estiver perto da memória do nome, a estrutura vai ter problema. Aí você vai ficar um tempão tentando descobrir por que a estrutura está dando um problema, por que está truncado, por que está dando buffer overflow, e na verdade não é ela. Na verdade é a outra variável que está invadindo a memória dela. Isso é complicado, isso não é fácil de achar. O que é fácil é você ter uma boa prática de programação e entender como as coisas funcionam, parar com alguns vícios e fazer a codificação corretamente. Então aqui tem mais um buffer overflow que você vai demorar para encontrar. Você percebeu que em geral o problema é string, né? A coisa mais fácil de dar problema é uma string, embora possa acontecer com outros tipos, mas não com tanta frequência. Então vamos acertar esse sprintf aqui. Como que nós acertamos ele? É o snprintf. Ele vai te pedir o campo e vai te pedir o tamanho máximo que o campo pode comportar. Então, é o size of menos 1, aí toda a string normalmente. Vamos compilar e vamos executar. Pronto. Apesar de não ter dado o resultado que você queria, ele não vai dar problema em outras variáveis ou outros endereços de memória na qual você vai ficar tentando procurar o problema e não vai achar. O problema está aqui, nesse cara, não nas outras variáveis que foram uma consequência desse erro aqui. Então pense o seguinte, se você tiver que manipular string, veja se não há funções que pedem tamanho e sempre utilize o sizeof. Se for uma exceção, pensa por que ele é uma exceção. Por que eu tenho que usar strlen ao invés de sizeof? Pensa um pouco sobre esse assunto aí. Então vamos fazer mais um problema aqui. Vamos gerar mais problemas, né? Nossa função agora é gerar problemas. Então vamos criar um ponteiro char de nome, que é igual a char asterístico malloc 20 bytes. If o ponteiro deu problema, então printf erro na memória, ou qualquer outra mensagem que seja clara para você. Returne 1. Aí, main7 nome. Vamos zerar aqui o campo, sizeof nome, strncopy nome, Wagner, sizeof nome. Aqui está correto, né? E vamos imprimir. Print nome, string, nome, printf strlen numérica strlen nome. Percebeu o erro conforme eu fui digitando? Ou não percebeu? O que você achou? O que você acha que pode estar errado aqui nesse código? Vou dar um segundinho para você. Dá uma paradinha se quiser, depois você volta o vídeo aqui. O problema aqui é o sizeof nome, é isso aqui, ó. Porque aqui eu não estou copiando todo o tamanho dele. Eu estou copiando só esse tamanho aqui, só esse 6. Você fala assim, ah, mas não tem problema. Tem problema sim, você não está trabalhando com o dado correto aqui. Quer ver? Eu vou executar uma vez aqui. Tá vendo ali, ó? Ele colocou o nome strlen, certo? Só que vamos mudar um print no sizeof dele. Print sizeof, porcentagem de sizeof nome. Compilado, vamos ver o que vai mostrar. 8. Ele não mostrou 20, ele mostrou 8.
apesar dele ter conseguido fazer a cópia aqui, que é menor do que 8, se nós aumentarmos aqui um pouquinho, vamos compilar. Ah lá, a sujeira que ele colocou ali, ó. E o strlen está 11. Por que o size off de nome deu 8? Sabe por quê? É o tamanho do ponteiro para 64 bits. Porque esse cara aqui, ele não é um char fixo, ele é um ponteiro. Então o size off dele aqui é um size off de um ponteiro. E o ponteiro tem 8 bytes nos 64 bits. Então o size off aqui foi o tamanho do ponteiro, não o tamanho da string. Para contornar esse problema, podemos utilizar o define. Então vamos colocar aqui em cima. Ele tem que ser global e visível. Define max string, 20 posições. Assim nós vamos pegar esse cara aqui e vamos trocar esse número mágico aqui por uma coisa mais inteligível. Então max string está aqui. No main set também está errado, né? Porque aqui ele só vai conseguir zerar a memória em 8 bytes. Daí que você viu essa sujeirada toda aqui, ó. Wagner tem 6, 7 e 8. Aí essas posições aqui é sujeira de memória. Por quê? Porque o main set também não funcionou direito. Não tem que ter size off aqui. Aqui acabou ficando 8. Então aqui tem que ser max string. E aqui também max string. Assim ele vai poder copiar a quantidade máxima que está permitida na criação do ponteiro, não o tamanho do ponteiro. Vamos compilar. E agora vamos executar. Agora ele fez a cópia correta e o strlen tem 15. E o size off do ponteiro continua sendo 8, evidentemente. Mas aqui ele fez a cópia correta. Você entendeu esse problema aqui? Se você usar size off de nome, você está retornando o tamanho do ponteiro, não o tamanho do malloc. Por isso que geralmente usa-se um define para você saber o tamanho de strings criadas em malloc. E ela vai passando e você usa sempre o define de string. Um outro problema que pode ocorrer é você liberar o ponteiro antes de usá-lo. E o erro pode ser qualquer coisa, então cuidado. Indo ao código aqui, você viu que eu não dei nenhum free aqui, né, na variável do malloc. Está errado, precisa dar um free em algum momento, precisa liberar a memória. Se você tem dúvidas sobre gerenciamento de memória, há vídeos no canal explicando como funciona o gerenciamento de memória, a obtenção e o retorno de memória para o sistema operacional. Então vamos aqui. Na hora que eu dei o str, depois que eu dei a cópia, eu vou dar um free nome. Vamos compilar e vamos executar. Você pode ver que tem uma sujeira aqui. O strlen é 3, né? Porque foi o que ele conseguiu, mas tem uma sujeira aqui. Não funcionou. Por quê? Eu fiz a liberação do ponteiro antes de dar o print na variável. Então aqui o valor, quando eu dei um free, o conteúdo da memória apontada pelo ponteiro ficou sujeira. E eu dei um free antes de poder utilizar a variável como um todo. Isso é um erro muito comum. Geralmente você vê no código, o pessoal esquece de dar free no malloc e quando você fala para dar o free, o cara dá free em lugares errados. Aí acontecem esses problemas. Quando você der um free num ponteiro, acostume-se a colocar ele como nulo. Porque quando você compilar agora e executar, você vai ver que ele tem um resultado melhor. Você vai olhar para isso e vai falar, poxa, o ponteiro está nulo, em algum momento eu fiz algo errado. Ele não vai sair sujeira e às vezes até uma string que pode ser válida pelo sistema e você vai demorar uma vida inteira depois para poder encontrar o problema. Então nesse caso aqui, como está errado, você vai botar o free para baixo. Na hora que você terminar de utilizar a variável, o free fica para baixo e sempre botar nulo no ponteiro que você acabou de dar o free. O pessoal às vezes gosta de criar uma macro com define aqui, mas eu prefiro digitar. Não tem que ter preguiça de digitar. Agora funcionou direitinho. Ele fez a cópia, está ali bonitinho e deu um free na memória. Então vamos criar um outro erro aqui para atrapalhar a sua vida. Eu vou colocar -1 aqui no malloc. Vamos compilar. E eu vou executar. Erro na memória. Vamos voltar para o código. Está vendo aqui? O malloc não foi bem sucedido. Se você tem menos de 30 anos, deve achar que a memória é infinita e não dá problema.
Mas para o pessoal mais velho como eu, que trabalhou com 640 KB de memória, mais 384 KB de memória estendida, que dá um total de 1 MB de memória, sabemos que não é verdade, pois o malloc ou o callloc podem dar problema de alocação e voltar um ponteiro nulo. Daí sempre temos que testar qualquer ponteiro que está sendo alocado, mesmo que não for por malloc, que é o teste que eu estou fazendo aqui. Então, toda vez que você tiver envolvido um ponteiro que está alocando tamanho de alguma forma ou memória de alguma forma, você tem que fazer o teste. Então fica a dica: se você criou um ponteiro e utilizou o malloc, o calloc, a função retorna um ponteiro, ou você passa um ponteiro para ser preenchido em algum lugar, sempre teste se funcionou. No decorrer dos vídeos sobre esse assunto, eu tento passar para você a ideia de segurança no código, com exemplos os mais realistas possíveis. A segurança do C e do C++ está na sua capacidade de antecipar problemas. Por exemplo, o strcop não é uma função segura, mas se você verificar os tamanhos antes de utilizá-la, ela será segura porque você a tornou assim. Ponteiros, você pode criar uma função global ou uma macro que verifique se o ponteiro é válido e sair do programa com erro, se for o caso. Aconselho você usar uma função, é muito melhor. Então tem que tomar muito cuidado, entender muito bem como a linguagem funciona, para você já não criar códigos com defeito que você não vai conseguir pegar o problema rapidamente, só vai conseguir pegar o problema lá para frente, que é aqueles famosos bugs que você vê naqueles arquivos changelog, foi corrigido um bug, não sei o quê. Por quê? Porque foi codificado de uma forma que o bug não estava visível a curto prazo, ele só ficou visível a longo prazo. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado!